meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com os irmãos, amém? Meus irmãos, eu quero externar minha alegria por esse grande privilégio que Deus está me condicionando, estar nessa igreja maravilhosa mais uma vez. Já tinha um tempo que eu não tinha essa honra, né? E retornar a essa casa é maravilhoso e poder perceber que o tempo está muito mais bonito, pastor, né? Que maravilha! E muito bom estar aqui, ocupando essa tribuna, ladeado por esses obreiros, pastores seletos, né? Entre eles o vosso pastor Edmar, um amigo querido, já estava com saudade do mesmo, né? E eu quero agradecer pela confiabilidade. Está revendo aqui meu amigo Wesley, né? Amigo querido, sabe? Do apreço que eu tenho pelo mesmo. Tive a honra de congregar com o pastor Wesley no tempo ali do Riacho, né? E o Wesley é um homem de Deus. Se precisar de um cantor é o Wesley, se precisar de um pregador é o Wesley, né? Deus tem usado ele de uma maneira especial. Quero louvar a Deus pela vida dos musicistas, das cantoras que me precederam. Que Deus continue usando vocês de uma forma especial. Esse lugar está gostoso, né? Que ambiente de adoração glorioso. O céu está baixinho, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Queria que, por gentileza, os irmãos abrissem a Bíblia comigo, fizessem uma leitura bem atenciosa. Depois da leitura coletiva, eu queria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Queria que você prestasse bastante atenção. Nós já ouvimos Deus falar aqui de uma maneira maravilhosa, usando a instrumentalidade aí dos musicistas, do Wesley, né? Mas Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Vai dizer assim, vamos lá? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do que, gente? Do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pode tomar o seu respectivo assento. Meus irmãos, o texto que está em foco, né, traz a narrativa de Paulo, explicando com muita maestria, né, o que de fato é ser cheio do Espírito Santo. Né? Ele vai dizer sobre o que eu tenho que fazer para experimentar uma vida cheia do Espírito. E ele vai trazer na narrativa do texto alguns efeitos, né, que tem na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Né? A título de informação, o texto que nós lemos diz respeito à igreja na cidade de Éfeso. Quando nós vamos fazer uma leitura atenciosa em Atos capítulo 19, nós vamos nos deparar com a fundação dessa igreja na cidade de Éfeso, né? A cidade que era uma cidade elitizada, uma cidade portuária, uma cidade que tinha aproximadamente 250 mil habitantes, né? Uma cidade que tinha um panteão de supostos deuses, tinha como padroeira a suposta deusa Diana, e Paulo chega lá, e eu gosto disso porque nos condiciona a contrastar a realidade das nossas igrejas hoje de uma forma geral no Brasil, com essa igreja primitiva, né? Essa igreja que experimentou uma grande efusão do Espírito. Pregar em Éfeso era pregar no quartel-general do inferno, né? E Paulo chega lá, e eu gosto, pastor Edmar, porque Paulo ele faz uma exposição do Evangelho, e à medida que ele ia expondo o Evangelho, as pessoas iam se entregando a Jesus de forma voluntariosa, né? As que praticavam feitiçaria, pegavam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública como declaração pública da fé. Né? Não precisava da gente fazer o que a gente faz hoje. Quando vem não crente na igreja, às vezes a gente até constrange, né? A gente fica cutucando, perguntando se a pessoa quer aceitar Jesus, né? E às vezes a pessoa fica até constrangida.
Mas Paulo não, quando ele chega em Éfeso, ele fazia exposição do Evangelho e as pessoas de forma voluntariosa, elas se entregavam a Cristo. Quando Paulo chega lá, ele vai perguntar para alguns discípulos de Apolo, eram 12, né? E ele faz uma pergunta para os mesmos, dizendo assim: ó, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles vão dizer assim: ó, nós ainda nem ouvimos falar acerca do Espírito Santo, né? E é interessante o contraste entre essa igreja dos tempos de Paulo com o nosso tempo, porque Paulo não precisou ficar mandando igual a gente, né? Quando a gente está num culto fervoroso, no trabalho de avivamento, a gente chama as pessoas para que as mesmas recebam o batismo do Espírito Santo. A gente fica falando assim: ó, então fala aleluia e glória a Deus, né? E aí você não sabe se a pessoa foi batizada mesmo, ou se de tanto falar glória a Deus e aleluia, ela enrolou a língua, né? Então a gente percebe a diferença. Paulo chega lá e a narrativa de Atos 19 vai dizer que Deus usava Paulo com milagres extraordinários, né? Aonde Paulo não podia ir, os lenços e aventais do mesmo iam, e os lenços e aventais de Paulo eram a extensão do poder de Deus que tinha na vida de Paulo. E Paulo funda essa igreja em Éfeso, debaixo de uma grande efusão do Espírito, né? E Paulo fica lá 3 anos. Quantos anos, gente? 3 anos trabalhando com essa igreja. E eu gosto disso porque a gente acha que o papel da igreja é só conduzir os pecadores aos pés de Jesus. E não é. Quando vem alguém aqui e entrega para Jesus aqui na frente, é que o nosso trabalho está começando. E o papel da igreja é conduzir os pecadores à maturidade, né? Aos mesmos serem semelhantes a Jesus. E Paulo fica 3 anos trabalhando em Éfeso, né? Ensinando com muita maestria. Depois ele sai de lá e vai para Macedônia, e vai para uma infinidade de lugares. E 2 anos depois ele é noticiado de que essa igreja, que foi fundada debaixo dessa grande efusão do Espírito, tinha sido acometida por uma apatia espiritual. O fervor tinha se esvaído, né? A mesma tinha se esvaziado do Espírito Santo. Um tempo tão curto, né? Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus glorificado vai dizer assim: olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, né? E aí Paulo vai escrever essa carta, a centralidade é vida no Espírito, né? Ele vai explicar no texto que nós lemos o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele vai trazer como antídoto, né, para a frieza espiritual, para a falta de paixão, o enchimento do Espírito Santo. Como que essa mensagem é pertinente para a nossa geração, irmãos? Cada dia que passa a gente vai perdendo a paixão por Jesus, né? Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente voltar a ser apaixonado por Jesus. A gente fala que é apaixonado por Jesus, mas não é não, né? Quem está apaixonado, pastor, a pessoa que está aí namorando alguém e ela está apaixonada, se ele namora com a moça ou um rapaz que mesmo reside 30, 40 quilômetros de distância, ele não tem um automóvel, ele pega a bicicletinha e vai, né? Ele fica 7 horas no telefone, não é? Dói até a orelha. Agora, que paixão é essa que a gente fala que tem, e a gente não consegue ficar 1 hora no quarto no que a gente fala que ama, né? Ouvindo ele falar através das Escrituras, falando com ele, né? Que paixão é essa que a gente prefere ficar o dia inteiro rolando timeline no Instagram, no Facebook, né? E não tem prazer na presença dele, né? Foi dito aqui, eu não quero ser repetitivo, a palavra foi pregada com muita maestria, né? Se eu tenho paixão, eu oro, né? E a gente, irmãos, a gente vive um tempo de uma espiritualidade tão aquém, que é por isso que a gente precisa de um avivamento, né? Que a gente vem uma linha linear, que a gente só busca a Deus pelo que Ele pode fazer. Isso é ridículo, né? Quando o pau quebra e o negócio aperta, a gente até lembra que existe jejum de novo. A gente ora, mas quando o problema é resolvido, a gente não quer saber mais disso não, né? A gente só ora. É óbvio que a gente tem que vir para a igreja e acreditar que Jesus restaura, Jesus cura, Jesus liberta. Mas na verdade a gente deveria orar, né? Porque a gente é apaixonado por Ele. Né? Os nossos jejuns, a gente secundarizou a prática de jejum. A gente só faz jejum para obtenção de bênçãos, quando na verdade o jejum não tem nada a ver com isso. Jejum é eu deixar de comer o pão da terra, que é o emblema do pão do céu. Quando eu deixo de comer o emblema, eu estou dizendo assim: eu não quero o emblema, eu quero a essência. Jejum é saudade do céu. Jejum é paixão por Jesus. Jejum é paixão. A gente precisa voltar a ter paixão por Jesus, coração quebrantado, chorar na presença dele, entrar para dentro do quarto e não ter vontade de sair, porque tem prazer, está fazendo as práticas secundárias em casa, lavando uma louça, dirigindo, e aí você começa a chorar. Nós precisamos, o Espírito Santo nos conduz, porque uma das finalidades
finalidade do Espírito Santo é exaltar Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais apaixonado por Jesus eu vou ser. Amado, eu vou ver. Lugar gostoso. Já vai, é fácil. Maia. Por falta de paixão, a maioria vai ficando ósseo, inerte, tácito, né? A maioria vem como espectador com a cadernetinha para assinalar, né? O que ele não gostou no culto, né? Não quer saber de ter utilidade, não tem relevância nenhuma lá fora. Né? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente fala tanto tempo. Já ouvi tantos pregadores usar a tribuna com discurso de que a gente está experimentando um avivamento, não está nada. E a gente viu isso de uma forma muito bem definida na escola dominical, nesse trimestre, falou de avivamento. Né? Quando Deus derrama um avivamento, Ele usa um para mudar um continente. O avivamento é isso que a gente está mudando a casa da gente. Meu Deus! Chega! Está na hora de a gente fazer igual Evan Roberts, que orava de 1h da manhã até 5 pedindo um avivamento no país de Gales. Está na hora de a gente voltar para a oração. Se não tiver isso, não tem avivamento, irmão. Não adianta tentar fazer um negócio no peito e na raça, porque não vai. Deus unge técnica, Deus unge pessoas. Vazio, você pode ter uma boa musicalidade. Vazio, você pode ter diploma na parede, mas vazio você não funciona. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda. Aqui tem 2 imperativos. Quantos imperativos? 2. Né? O primeiro imperativo aqui é não vos embriagueis com vinho, que a contenda. O segundo imperativo é enchei-vos do Espírito. Né? Isso implica que, do mesmo jeito que não obedecer o primeiro imperativo, né, de não embriagar é pecado, que embriaguez é pecado, o não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Do mesmo jeito que eu embriagar é pecado, eu não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Ser vazio é pecado. Ser raso é pecado. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho da contenda. Eu gosto disso porque um dos supostos deuses de Éfeso, olha para mim aqui, era um deus chamado Baco. Né? O Baco era o deus do vinho. Né? E na liturgia desse suposto Deus, para que se adorasse esse suposto Deus, eles tinham a prática de embriaguez. Né? E aí, como a igreja de Éfeso, a mesma, tinha se esvaziado do Espírito Santo, eles começaram a sentir a necessidade de se encher de outra coisa. Porque isso é que acontece quando eu estou vazio. Né? Porque quando eu estou cheio, não tem lugar para mais nada. E aí eles começaram a aderir um modelo lá de fora. Começaram a imitar, achando que o modelo litúrgico que eles adoravam lá fora servia para adorar o verdadeiro Deus, mas não serve. Toda vez que a gente fica vazio, a gente começa a se amoldar ao sistema que o diabo rege, preside, dita os modismos, o comportamento, a fala. Toda vez que eu fico vazio, né? Eu começo a ir na mão, fazer o que todo mundo faz, que é mais fácil, que eu só consigo andar na contramão cheio do Espírito Santo. Andar na mão é muito fácil. Eu pego o automóvel e começo a andar na mão, é fácil demais. Eu desço uma correnteza, é fácil demais. Agora eu quero vir andar na contramão. Levar a basura, pega um carro e começa a andar na contramão, você vai bater, vai ter embate, começa a andar na contramão da correnteza, né? É impossível, humanamente falando. Mas para nós não, cheios do Espírito Santo, a gente anda na contramão. Jesus nos chamou para andarmos na contramão do mundo. O Espírito de Deus vai te encher aqui hoje. Não vai ter lugar
olhar para mundanismo mais. Nós vamos colocar o mundo para fora e a glória de Deus. Esse discursinho luciferino de que tem que me tornar igual para ganhar. Quanto maior o contraste, mais eu vou ser atraente. Mas eu não vou conseguir ser diferente, vazio. Porque santidade não é mérito. Santidade é o Espírito pela graça, produzindo fome de palavra no meu coração, e a palavra vai me santificando. Esse negócio de fazer tudo que o mundo faz vai continuar vazio. Esse negócio de nada tem nada a ver, não tem nada a ver ouvir um pancadão, não tem nada a ver andar por aí sensualizando, não tem nada a ver a pornografia. Se não tivesse nada a ver, você estava cheio do Espírito Santo. Tanto que tem a ver que nós estamos nesse culto gostoso. Dá vontade de sair correndo aqui dentro. Até agora você não sentiu nada. Porque o Espírito Santo é santo. Conexão entre pecado e enchimento do Espírito Santo. Você não vai conseguir ser cheio de pecado. Pecado é malignicíssimo. Pecado é pior de todas as pragas. Pecado é pior que o câncer, a AIDS, a morte. Porque nada disso separa do amor de Deus, mas o pecado separa. A gente tem medo do diabo, não tem medo do pecado. Pecado é pior que o diabo, porque o diabo só existe para o pecado. O diabo não pode condenar, mas o pecado condena. O diabo te tenta do lado de fora, o pecado não, ele te tenta aqui dentro. Não tem medo do inferno, não tem medo do pecado. O pecado é pior que o inferno só existe por causa do pecado. Ou eu coloco o pecado para fora, ou eu vou continuar vazio, olhando para o lado e ver gente cheia e eu vazio. E aí eu fico metódico. Aí você não vai entender mesmo, não. Por isso você olha e fala assim, quem que ele ali está pulando? Você não vai entender mesmo, não. Não estou dizendo que todo cheio tem que ser extravagante, porque isso tem a ver com a personalidade de cada um. Tem gente que é mais introvertido e vai ser cheio e é tímido. Mas eu estou dizendo que você não vai conseguir ser cheio de pecado. Deus trouxe você para falar com você, porque tem pregador que prega e fala assim, eu estou pregando isso aqui, não tem ninguém precisando ouvir. Então está pregando no lugar errado. Eu vim aqui com uma mensagem profética que ninguém precisa ouvir. Deus te trouxe aqui para fazer uma limpeza na casa, porque tem pressa em encher você do Espírito Santo. Deus te trouxe para essa vigília para transformar radicalmente a sua vida. Trabalho de Messia. Olha para mim do céu. Nossa, essa vigília está gostosa. Desce. Aí no versículo 19, olha só, me ajuda a pregar falando entre vós, olha que coisa linda. Remete para a coletividade, foi dito aqui, unidade, comunhão, né? Quando Paulo está trazendo o enchimento do Espírito como antídoto para a facção, para a divisão, para a separação, né? Se eu tenho a prática de dividir, de fragmentar, de separar, eu tenho a prática de fofocar, de caluniar, eu posso ser cheio de qualquer outra coisa, de diabo, de mundanismo, de menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele me conduz à comunhão. O Espírito Santo me conduz a ombrear, pegar na mão de quem está caído e levantar, ser instrumento, usar a boca como instrumento de cura.
Eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho prazer de comungar, de estar perto de crente, de ouvir palavra e falar, de discursar sobre o Evangelho. Aonde de vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Eu gosto disso. A adoração aqui é precedida pelo enchimento do Espírito Santo, né? Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Deus habite abundantemente em mim, e aí vai ter isso aqui, salmo, cânticos espirituais, porque a adoração não é uma prática estereotipada, a adoração não é externa, a adoração não é uma projeção, a adoração não é uma encenação, a adoração parte de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu só vou conseguir adorar de verdade cheio do Espírito Santo. Vazio, eu só faço barulho. O Espírito me conduz à adoração. Se você estiver vazio, você vai ter só performance. Você pode levantar a mão igual quem está cheio. Você pode até projetar. Mas a adoração não passa do teto. E se eu não adoro, eu estou descumprindo o propósito que eu fui criado, de adorar. Né? Deus não está à procura de bons musicistas, hábeis na musicalidade cultica. Deus não está à procura de grandes expositores que fazem exposição balizada na hermenêutica, na homilética. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram no Espírito de Deus. Só cheio do Espírito que eu vou conseguir, que o Espírito me conduz à adoração. Se eu sou cheio do Espírito Santo, o pregador e o cantor não precisa mandar eu adorar. Se eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito me impulsiona à adoração. Porque todo adorador tem coração aquebrantado, ele não consegue ficar de boca fechada. Ele é apaixonado com Jesus. Ele não vem para adorar, ele já sai de casa adorando. Glória. Tem adorador aqui, tem. Tem que baixar seu coração aqui hoje. Para levantar a mão, dar uns 10 glória a Deus. Adora. Existe para adorar. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu adoro. Glória. Ter imagem. Versículo 20: dando sempre graças a Deus por tudo. Olha que coisa linda. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele é grato. Ele é cheio de gratidão. Ele tem contentamento. Quem é cheio do Espírito Santo não é murmurador, não é reclamão, não é daqueles crentes que quando está com prova, ele entra na igreja com cara de maracujá de gaveta. Crente cheio do Espírito Santo, quanto mais afunila, mais ele adora. E não é natural, não. Você não consegue ver se você é bom, não. É que você é cheio do enchimento do Espírito. Produz o fruto do Espírito, que é simétrico. Ele cresce com todas as 9 qualidades. Uma delas é a alegria. Ninguém entende, é um mistério. O pau está quebrando, você está sorrindo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não foca no que Jesus não fez. Ele não foca na oração que não foi respondida. Ele não foca na luta. Mas ele foca no que Jesus fez. Ele sabe que mesmo se Jesus não fizesse mais nada, ele já tinha motivo suficiente para não parar de adorar. Porque Jesus mudou a rota, ele caminhava para o inferno, hoje tem o céu esperando. Do céu. Está lá, 21. Sujeitando-vos uns aos outros
sujeitar uma coisa linda. Remete para a ideia da simplicidade, da humildade. Todo crente cheio do Espírito Santo é humilde, gente. Não combina altivez, culto à personalidade, necessidades holofotes, luz da ribalta, nada disso combina com a vida cheia do Espírito Santo. Se você está achando que é grande demais, está faltando Espírito Santo na sua vida. Essa competição miserável para ver quem prega mais, é do inferno. Ninguém aqui é nada, só tem alguém que brilha para ele, que faz, que tem, que pode, que é. Meia da raia! Cheio de guerra, tá nojento, geração pós-moderna. Começou ontem, já foi olhando de cima para baixo como se fosse alguma coisa. Tá chaclista. Remete para a ação contínua, de maneira que não existe, irmãos, alguém que for cheio hoje, amanhã está vazio. Se amanhã você está vazio, isso implica que você não foi cheio hoje. Quem é cheio hoje continua vazio. E continua. Quem é cheio hoje continua cheio. Cheio amanhã, depois amanhã, depois amanhã, depois amanhã. Aleluia! Se você está falando que é cheio hoje, amanhã está vazio, é emoção. Se eu sou cheio hoje, amanhã eu vou estar cheio de novo. Eu quero que você fale línguas aqui, você vai falar. Mas, sobretudo, eu quero que você saia aqui transformado. Que esse enchimento que você vai receber aqui vai embora com você. Que amanhã você esteja cheio, segunda lá no seu trabalho você esteja cheio, na escola cheio. Quanto mais cheio a gente é, mais parecido com Jesus a gente fica. Trabalha. Você vai produzir sede de Deus nas pessoas que conviverem com você. Quer receber o avivamento? Você vai ser cheio até o arrebatamento. O pecado que te vencia não vai vencer mais não. Eu estou profetizando. O mundo que você cedia, você não vai ceder mais não. Oh glória. Oh glória. Oh glória. E aqui, irmãos, Paulo vai ensinar com muita maestria o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente que é pentecostal, nós somos tendenciosos a achar que ser cheio do Espírito Santo está ligado à manifestação externa, né? A gente acha que quanto mais pula alguém dá, ele é mais cheio. Quanto mais língua ele falar, mais cheio ele é, né? Lógico que isso são efeitos, mas isso não é ser cheio, né? Paulo vai explicar o que é ser cheio aqui. Ele vai usar a analogia da embriaguez. Porque quando a gente está sob o efeito do álcool, quem já ficou embriagado aqui sabe, seu comportamento, sua fala, suas atitudes estão sob o efeito do álcool. De maneira que quando você retoma, né? De maneira que quando você volta em si, você nem se lembra mais do que você falou, do seu comportamento, da sua fala. Paulo está dizendo assim, como o embriagado está sob o domínio do efeito do álcool, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Ele vai explicar isso, ele vai explicando. Ele vai dizer que a esposa tem que amar o esposo, né? O amor, a esposa tem que ser submissa ao esposo, como a igreja é submissa a Cristo. O amor, o esposo tem que amar a esposa com amor sacrificial, igual Cristo amou a igreja. Os filhos têm que obedecer os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele vai mostrar na prática. Se eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me governa. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai, as mulheres vão ser boas esposas, porque o Espírito governa. Né? Se eu sou cheio do Espírito Santo, pastor, não precisa ficar cobrando indumentário, o que vai vestir, o que não vai vestir, não. Você é governado pelo Espírito Santo quando você chega no Espírito.
Espírito Santo que te governa vai comunicar para você. Essa roupa aí me agrada, porque você é templo do Espírito Santo. Enchei, isso é um imperativo. Olha para mim aqui. Deus está dizendo assim, olha, bem que você podia ser cheio, porque se você fosse cheio, seria bom para você. Não, é isso não, é uma ordem. Olha para mim que você é obrigado a ser cheio do Espírito Santo. E se você continuar vazio, você está em pecado. Deus está desagradando de você. Que você só funciona cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, quer um conselho? Aproveita essa vigília para tirar tudo que precisa ser tirado para você ser cheio aqui. Você não pode sair daqui em pecado, não. Eu quero te convidar a meter o pé. Que nada que você está praticando de pecado lá fora traz mais aprazimento do que a comunhão e a presença do Espírito Santo aqui dentro. Então, se eu fosse você, olha aqui para mim, Deus está falando com alguém aqui. A mensagem está direta. Deus está dizendo para você, pica o pé. Nisso que está desagradando Ele, que Ele vai encher você do Espírito Santo. Já vai. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele, é uma ordem ser cheio do Espírito Santo. Vai, fala com ele, é uma ordem ser cheio do Espírito Santo. Fala com Deus te trouxe aqui hoje para te encher até na tampa do Espírito Santo. Levanta a mão, recebe o que está sendo derramado. Vai. Está sendo derramado aqui. Vai. Que coisa linda. Isso. Vai. Anda para o céu. O verbo está na voz passiva, que remete para a ideia de que eu não consigo encher, pastor, mas eu posso rasgar algo para o Espírito me encher. Tem a ver com a minha participação em ser cheio. Se eu continuar metódico, quietinho igual você está, né? E não quiser, Deus não vai te encher. Mas se você veio para cá decidido, dizendo assim, chega dessa vida rasa, Deus não me chamou para ser espectador. Deus me chamou para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou sair dessa vigília pegando fogo, porque eu vou incendiar. Eu vou incendiar minha casa, eu vou incendiar meu trabalho, eu vou incendiar minha escola, eu vou incendiar a faculdade. Quem não via a diferença em mim vai passar a ver a partir de hoje, que eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo e parecido com Jesus. A escolha é sua. Se eu fosse você, eu rasgava a alma. Pode ser o último culto. Deus te trouxe aqui para te dar experiências que você ainda não teve. Eu acredito que Deus pode ornamentar crentes aqui hoje com dons espirituais. Porque não vale a pena continuar vazio, não. Peramalha, xéria. Deus te trouxe aqui para te encher do Espírito. Cheios, né? Não precisa nem ser bom de português para entender que o verbo está no plural, que remete para a ideia de que Deus quer encher todo mundo. Deus não quer encher uns em detrimento dos outros ficarem vazios. Deus quer encher todo mundo essa noite. A única coisa que pode impedir você de receber o Espírito Santo aqui hoje é você com seus pecados. Mas dá tempo. Só arrepender de coração. O sangue de Jesus vai passar na sua vida. Fica de pé. Você que ouviu Deus falar com você? Você que ouviu Deus falar com você? O Espírito Santo falou com você. Você precisa ser cheio. Não dá mais para continuar do jeito que você entrou aqui. Você precisa experimentar o enchimento do Espírito Santo.
para Deus, a partir de hoje, começar a te usar tremendamente. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Você que essa noite entendeu, Deus falou comigo. Não dá para continuar desse jeito, não. Eu acredito que Jesus pode ornamentar vidas aqui, os dons espirituais. Eu acredito que Deus pode usar em profecia aqui hoje. Você vai sair daqui para ser relevante. Você vai sair daqui para ser instrumento para mudar o mundo. Deus vai começar a te usar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está transformando vidas aqui hoje. O diabo achou que você ia continuar vazio. Tem gente aqui que perdeu o entusiasmo. Você quer ser mais cheio do Espírito Santo? Você quer experimentar mais de Deus? Quem sabe você não é batizado com o Espírito Santo ainda? Eu também quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que acredita que Deus pode trazer um avivamento e usar você para espalhar fogo, sai do seu lugar. Você que não se contenta com as experiências que você teve, quer mais? Quer mais? Você que acredita que nessa vigília Jesus pode te dar uma experiência única? Terra Súria! Você que acredita que o Espírito pode te conduzir hoje a se desvencilhar de tudo que precisa se desvencilhar? Você que acredita que o ministério que Ele te deu estava parado, o Espírito de Deus pode te levantar hoje, te colocar exatamente no lugar onde Ele te escolheu para estar. Eu vim aqui para ser profeta. Eu espero. Que graça, que presença. Dá vontade de sair correndo aqui dentro. Feche os seus olhos. Eu começo a profetizar. Feche os seus olhos. Não é o meu salto. Não é o meu salto. Não é o meu jargão. Não é o meu pulo. É o poder da palavra. E eu vou profetizar agora. Assim como no Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo, aquele que acreditou na palavra, levaia. Escolhe o irmão que está do seu lado aí, dá a mão para ele, vai. O fogo espalha. O fogo espalha. O fogo espalha. Quem sabe a sua vida cheia vai denunciar que a vida desse irmão está vazia. Quem sabe, fecha o corredor aí. Ele abandonou, obedece. Olha para onde sai. Se você pudesse contemplar o que está acontecendo aqui, o diabo está furioso por essa vigília. Mas ele já caiu por terra. Eu profetizo agora os batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a colocar mistérios nos seus lábios. Aonde tem um crente batizado com o Espírito Santo, Deus vai começar a colocar variedade de línguas. Agora, gente, que há muito tempo não falava em língua. Meu Deus, o céu desceu. O céu só solta a voz assim. Quando você estiver cheio do Espírito Santo.
Tem restauração.